Quando a minha irmã casou, eu fiquei doida para ir morar com ela. Por quê? Minha irmã, ela morava no centro da cidade. A nossa cidade é uma cidade pequena. E aonde meus pais moravam era muito afastado. E eu fiquei enchendo o saco da minha mãe e do meu pai para deixar eu ir morar com ela. E eu vivia pedindo para minha irmã para me ficar na casa dela, tal. Nos primeiros anos, ela não deixou, mas eu não desisti da ideia de morar junto com ela, porque querendo ou não, era tudo mais fácil para mim na casa dela. E eu adorava o meu cunhado. O meu cunhado, gente, ele era muito brincalhão. Eu gostava da companhia deles e ele me tratava muito bem. De tanto eu ficar enchendo o saco dos meus pais, eles deixaram e a minha irmã aceitou. Tá bom. Ela me levou para ir morar com ela. Na época eu tinha 16 anos. Gente, a minha irmã, ela era bem mais velha que eu, sabe? Nossa diferença de idade é 8 anos. E ela começou a trabalhar, nesse serviço que ela trabalhava, era muito pesado, segundo ela. Ela trabalhava com produção, tipo, às vezes chegava em casa, malemar, tinha tempo de falar comigo, ela já ia direto dormir. E ela tava fazendo um cursinho, sabe? Que ela queria fazer muito, que era de técnico. Então ela trabalhava durante o dia e à noite ia fazer esse técnico de enfermagem, que é o que ela queria fazer. E eu ficava em casa. Como eu via que a minha irmã, de uma certa forma, ela trabalhava demais, então a casa eu arrumava, a comida eu fazia. Eu tentava, de uma certa forma, compensar o fato de eu estar morando ali. Como eu ainda não tinha arrumado serviço, porque a minha cidade é muito pequena, não é fácil o serviço, gente, é difícil. Então eu compensava, né? Ajudando ela com o serviço de casa. Só que a minha irmã, quando ela começou a fazer esse curso, e acho que quando começou a ficar mais pesado, sabe? Ela levar as duas atividades, tipo trabalho, curso e dona de casa, ela começou a ficar muito estressada. E o meu cunhado, ele passava muito tempo comigo, sabe? E ele começou a se queixar pra mim que achava que a minha irmã tava tendo um relacionamento fora. Eu falava pra ele, de ser bobo, né? Mas jamais, minha irmã te ama, tal. E ele, gente, ele punhou na cabeça que a minha irmã tava tendo algo fora, porque, tipo, ela não tinha mais nenhum interesse nele. Ela não queria mais saber, sabe? E eu, de tanto ele se queixar, eu comecei a prestar atenção na minha irmã. E um dia eu perguntei pra ela se ela tava tendo algum casinho fora. Essa mulher ficou uma fera, gente. Brigou comigo, tal. Só que uma amiga minha disse que viu ela entrando no carro de um cara, entendeu? Tá. Eu não falei nada, até briguei com a minha amiga, falei, imagina, minha irmã, tal. E com isso, ela ficou muito ausente de casa, sabe? Às vezes ela passava tempo fora, e ela não estava nem trabalhando, nem fazendo curso. E ela falava que tinha que se juntava com a turma pra, tipo, aprender, trocar informação, aquelas coisas todas. E com isso o meu cunhado foi ficando cada vez mais sozinho, cada vez mais sozinho. E eu e ele, gente, acabou se aproximando muito. Gente, assim, um belo dia, tava eu e ele no sofá e nós começamos a brincar. Nós tínhamos muita brincadeira de toque, de um pegar no outro. Um belo dia, eu e ele no sofá, acabou dele cair em cima de mim, com o corpo todo em cima de mim. Gente, pintou um clima.
Não sei o porquê, não sei se foi a carência dele ficar falando pra mim da minha irmã e aquilo foi colocando coisa na minha cabeça que acabou pintando um clima. E nesse dia nós acabou ficando juntos. Gente, assim, sabe quando você faz as coisas e você depois se arrepende? Então, só que, tipo, eu pensava comigo, não, eu não quero mais, sabe? Eu vou contar pra minha irmã e tal. Mas quando só tava eu e ele junto, acabava rolando, entendeu? E eu acabei me apaixonando por ele e ele por mim. Então, toda vez que a minha irmã saía, era a oportunidade de nós ficar junto. E nós começou a se envolver cada vez mais, até que eu acabei me engravidando dele. Gente, assim, quando a minha irmã ficou sabendo que eu estava grávida e meus pais, eles ficaram loucos para saber quem que era o pai. E eu não podia contar, porque o pai era o meu cunhado, entendeu? Eu fiquei, sabe quando você fica no mato sem cachorro? Então, era eu. E eu ficava angustiada, e eu falava pra ele e tal. Daí ele pegou e falou que eu não precisava se preocupar, que eu não ia ficar sozinha nessa. Até que um belo dia minha irmã chegou em casa e ele contou pra ela. Gente, minha irmã ficou louca, me ponhou pra fora de casa e ponhou ele também. Você acredita? Daí nós pegou e fomos morar na casa da irmã dele. Teve que me levar pra casa da minha irmã dele. E de uma certa forma, nós acabamos ficando juntos. Nós já estamos juntos há 4 anos e com o tempo, quando passou o tempo, realmente a gente descobriu que a minha irmã estava tendo caso com o professor dela, né? E hoje eles estão juntos. Tipo assim, a gente errou muito, só que ela também errou, porque ela estava tendo um caso com o professor dela e foi até por causa disso que acabou aproximando eu e ele. Hoje a metade da família não conversa comigo, somente a minha mãe mesmo, o meu pai muito pouco. E ela de uma certa forma hoje já é formada, né? Ela conseguiu fazer o curso dela, tá com esse cara que era professor dela e ninguém fala dela, sabe? O alvo da família inteira é eu e ele. Mas nós não liga porque querendo ou não, hoje nós temos a nossa menina e nós não começou de um jeito certo, mas hoje, querendo ou não, eu posso dizer que eu tenho uma família, nós conseguimos comprar nossa casa e nós estamos até que bem. E infelizmente as pessoas só soube julgar a nossa parte, né? Mas não que eu queria que julgasse ela, mas entendesse também que ela já não amava mais ele, né? Que simplesmente quem rejeitou ele primeiro foi ela. E essa aí é a minha história. Gente, essa aí é a história dessa menina. Se você tem aí sua história, mande pra nós que eu vou fazer questão de contar assim do meu jeito.